Olá, participantes do curso aí, Negociação e Neurociência Cognitiva, Estratégia de Gestão de Conflitos. A gente já avançou bastante, né? Agora a gente vai gravar as videoaulas para que vocês assistam e que compõem o conteúdo que vocês vão precisar trabalhar nas rodadas de negociação que acontecerão nas próximas aulas, né? No dia 29 e também em dezembro, ali, 1º de dezembro. É, então, é, essa videoaula para o dia 29, né, a preparação para a abertura das rodadas de negociação, ela foi dividida em 3 videoaulas por conta da extensão do conteúdo, né, porque a gente vai falar agora do quarto e último princípio. Eu vou explicar para vocês aqui na frente. Tá? Então, deixa eu subir aqui para vocês verem. Pronto. Eu acho que vocês já estão vendo isso. Então, vamos lá. Estamos então avançando, né? Aqui, deixa eu rodar isso aqui. Aqui eu não sei se vocês veem isso, mas eu vou botar aqui para eu me ver melhor. Beleza. Então, nós vamos agora, nesse momento, trabalhar essa região aqui. Então, já fizemos a preparação, né? Toda a preparação que culmina com a matriz preparatória agora. A gente terminou o planejamento da negociação, né, definindo mais ou menos todo o conteúdo da matriz preparatória. E agora a gente vai simular, né? A gente vai simular. A gente colocou o plano de ação aqui, o plano de ação já inclui, inclusive, essa simulação aqui. São as ações que a gente vai adotar, né? As táticas, inclusive, e que a gente vai adotar por meio dessa simulação, né? Que é a simulação do ajuste mútuo que acontece na mesa de negociação, nas diferentes rodadas. Vamos lá, a gente vai trabalhar isso aqui agora, né? A gente, depois que prepara, planeja, a gente simula, 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 vocês vão fazer isso. Mas a gente já vai fazer rodadas, como as equipes são pequenas, a gente vai fazer rodadas já negociais. A gente vai meio que dar um pulo, mas vocês vão entender porque eu, vou- é, é, o que vocês vão estar fazendo já com o outro time é o que tem que ser feito primeiro dentro de cada equipe, né? Simular dentro de cada equipe, a equipe se divide em 2 times, cada equipe se divide em 2 times e um simula o outro lado, e aí sentam na mesa para negociar, para fazer a simulação. Isso é simulação. Só que a gente vai ter que fazer, a gente vai saltar disso aqui para cá, porque a gente tem 2 equipes que são pequenas, não dá para dividir ainda em mais 2, né? Então a gente vai fazer as rodadas negociais já. Para isso, né, para fazer as rodadas iniciais, nós precisamos então conhecer o princípio de jamais desvie o foco do problema para a pessoa, um princípio harvardiano de negociação, e tem um conteúdo bastante grande. Esse princípio, então, ele vai ser apresentado em 3 sessões de videoaula. A gente vai começar a primeira agora, eu já vou gravar as 3, e aí mas vou fazer em videoaulas separadas para não ficar muito longo. Então, a gente está no quarto e último princípio, que é esse aqui, né? A gente já explicou e eu repito que esses 3 primeiros princípios é preparação e preparação. É um planejamento que se faz dentro da própria parte, não há envolvimento de uma parte com outra nessas etapas aqui, tá? Apenas aqui a gente já está envolvendo as 2 etapas. Muitas vezes, né, quando se há, por exemplo, o início da negociação, que houve uma primeira rodada, a partir da segunda rodada, pode-se fazer uma reinvenção de soluções envolvendo ambas as partes. Mas normalmente esse trabalho todo é prévio e feito dentro de um grupo, né, que é uma parte. E depois ele parte para sentar com a outra num processo que a gente viu lá nos conceitos fundamentais nas aulas anteriores, lá na frente, lá atrás, né, que chama-se ajuste mútuo, que é onde a gente vai encontrar o ponto de acordo ali que satisfaça interesses de ambas as partes. Então vamos lá, jamais desvie o foco do problema para a pessoa. Por que que é isso? Vamos ver esse exemplo aqui para vocês entenderem o que quer dizer isso, não desviar o foco do problema para a pessoa.
Vamos ver esse caso corriqueiro. Imagina que há um cliente, né, que está viajando em turismo e ele passa, né, por um comerciante nessa viagem de turismo, né? Estou idealizando aí. E ele passa por um comerciante que tem lá umas iguarias bem interessantes, os antiquários, né? E aí ele pergunta, né? Ele vê lá um prato de latão bonito, ele se interessa, vendo qual o preço deste prato de latão? E aí o comerciante, essa tem uma bela antiguidade, não é? Acho que por US$ 75 podemos fazer negócio. Aí o cliente, o quê? Mas está amassado, olha, eu dou 15. Olha que diferença, né? 75, o outro ofereceu 15. Nem pensar. Aceito vender por uma oferta séria, mas 15 certamente não é sério. Bem, eu poderia chegar a US$ 20, mas jamais pagaria 75. Faça um preço realista. É difícil negociar com a senhora, era uma senhora ou um senhor, né? Tanto faz. US$ 60 e vendo agora. Pago 25. Paguei muito mais que isso por esse prato. Faça-me uma oferta séria. O máximo que eu posso chegar é 37,50, metade. Ó. A senhora notou o trabalho de gravação? Olhe bem, ano que vem peças como essa valerão o dobro. E isso é como se desenha um processo de negociação, aqui no caso uma relação de consumo, entre dois negociadores altamente posicionais. Onde é que estão as falhas aqui? Onde é que estão as tais, o tal do desvio do foco do problema para a pessoa? Bem, e aqui existem inúmeras falhas. Tá? A primeira delas é o seguinte: não se chega, né, numa loja, né, o cliente não pode chegar numa loja e já ir perguntando de cara qual é o preço desse prato. Normalmente, você você usa algum gatilho que gere uma conexão empática. Olá, tudo bem? Bom dia, que dia bonito hoje, né? Sou turista aqui, estou conhecendo sua terra, estou achando tudo muito bonito. Sua loja aqui tem uns produtos que eu gosto muito, antiquários, e aí eu queria saber o preço desse prato lá. No mínimo tinha que ter essa introdução. Mas não houve. Tudo bem, acontece. Você entra, aí vem o vendedor e você já pergunta. Isso é muito comum, o que não deveria ser, mas infelizmente é. E aí acontece algumas coisas interessantes aqui. Vamos ver? Olha isso que eu sublinhei em vermelho aqui, ó. Ó, qual o preço desse prato lá? Também, não obstante ter iniciado direto no tema da negociação, o que não é recomendável, né? Tem que haver uma abertura, como eu já dei o exemplo aí. Mas vamos considerar que está tudo bem. Qual o preço desse prato de latão? Até aqui tudo bem, né? Você tem uma bela antiguidade, não acho que é preciso fazer um negócio. O que? Mas está amassado. Até aqui ainda está focado no negócio. Tudo bem, no problema. Ó, está amassado. 75, mas ele está amassado. Olha, dou 15. E aí o comerciante fala, nem pensar, tudo bem, até aí tudo bem, aceito vender por uma oferta séria. Quando ele fala uma oferta séria, o que é que ele fez? Ele fez um juízo de valor. Um juízo de valor que vai ser interpretado pelo outro, pela outra parte, o cliente, no caso, como uma ofensa pessoal. Por quê? Porque quando se diz aceito vender por uma oferta séria, você está dizendo, olha, você não me fez uma oferta séria. Em outras palavras, você não é sério. Então houve um juízo de valor sobre a postura do cliente. Você não é uma pessoa séria, sou a pessoa do cliente, né? Aí o cliente, em contrapartida, quando há um juízo de valor, você normalmente você desperta a contraofensa, você inicia um ciclo de discórdia. Então, nesse caso aqui, o comerciante iniciou um ciclo de discórdia e aí foi retroalimentado pelo cliente. Bem, eu poderia chegar a 20, mas jamais pagaria 75. Faça um preço realista, ou seja, aqui agora foi a vez dela chamar ele de você não é uma pessoa realista. Então, você vê uma troca de ofensas, né? Você não é sério, você não é realista. É difícil negociar com a senhora, 60 e venda, ou seja, você é uma pessoa difícil, mais uma ofensa. Aí ela já nem fala mais, né? Já vai direto, paga o 25, porque já está irritado. Aí ele paguei muito mais que isso, faça minha oferta séria. Ele torna a chamar a pessoa de não ser uma pessoa séria. E aí, claro, uma negociação que vai nesse caminho, ela não tem fim, não tem futuro, né? Não adianta que agora ele voltar à questão do produto, né? Notou o trabalho de gravação, olha de que ano vem. Isso ele teria que falar lá no início e não depois que ele já fez essa troca de ofensas. Então, isso é desviar o foco do problema para a pessoa. Quando ele está falando do problema aqui, ó, do problema, que ele entra
e desvia para a pessoa fazendo juízo de valor, ele frustra o processo negocial. Então, o segredo é o quê? Evitar formar juízo de valor sobre a posição do outro. Lembrem disso, nunca esqueçam. Evitem fazer juízo de valor sobre a posição de quem quer que seja a outra parte, companheiro, amigo, familiar, enfim, colega de trabalho. Bem, as questões principais, isso aqui foi um exemplo para vocês entenderem essa questão de desviar o foco do problema para a pessoa. Os pesquisadores de Harvard, Roger Fisher, Bruce Patton, William Ware, Michael Wheeler, todos eles, o Daniel Shapiro, eles enfocam que as questões principais da mesa da negociação, que levam justamente, que põem o risco de você desviar o foco do problema para a pessoa, são três. Percepção, a percepção que você tem do evento ali, do problema, que é diferente entre as pessoas. Emoção, às vezes o estado de humor que você está, que faz com que você agrida outros, porque você está simplesmente irritado, impaciente. E comunicação, que é chave, né? E através da comunicação é onde a gente transmite as nossas percepções e os nossos estados de humor, né? E as nossas emoções. Então, veja, esses três elementos, isso é consenso na comunidade científica que trabalha com negociação, que são três elementos chaves que nós temos que dominar para ter um bom processo de ajuste mútuo. Ou seja, para entrar na rodada negocial, vocês têm que saber lidar com esses três elementos, essas três questões principais. Vamos vê-las então. A primeira delas é a percepção. A percepção emerge da sensação, né? O que é sensação? Sensação é simplesmente a detecção de estímulos físicos do ambiente. É quando você vê algo, você ouve algo, você sente o cheiro, você sente o gosto de algo. São processamentos que vêm dos sentidos para o cérebro, ou seja, são o que a gente chama de bottom-up. Eles são baseados na característica do estímulo. Então, por exemplo, se você falar com a outra parte num tom muito agressivo, isso vai entrar como um estímulo que vai gerar uma sensação na outra parte, tá? E a característica do estímulo foi o quê? Um tom agressivo, vai gerar uma sensação. Só que essa sensação, ela é transformada em percepção, que é o processamento cognitivo dessa sensação que veio lá dos sentidos, dos órgãos sensoriais. É a nossa experiência consciente desse estímulo. Então veja só, quando você é agressivo, a outra parte vai perceber a tua informação, dando uma explicação, né, dando um sentido coerente com base nas crenças, nos valores, nas lições pré-compiladas que ele tem, baseadas no contexto e das suas próprias expectativas. Então, a possibilidade dele ter uma percepção extremamente equivocada do que você está querendo dizer, só pelo fato de você ter usado um tom mais alto, mais baixo, mais agressivo, enfim, mais firme, pode frustrar a negociação, porque ele pode ter a percepção de que você está sendo, por exemplo, desrespeitoso com ele quando você não quis ser. Você só estava um pouco em estado de humor excitado e falou de uma maneira mais agressiva. Então vejam, esse é o processo, né? A percepção deriva de como nós interpretamos as sensações que entram através dos estímulos externos, os estímulos sensoriais, porque quando você está negociando, você está tendo estímulos visuais através da linguagem não verbal, você está tendo estímulos através de todo o aparato visual que está diante de você, você está tendo estímulos fonológicos, né? Através da fala do outro, estímulos verbais, verbais e não verbais você está tendo estímulos, né? Inclusive o cheiro, né? Você está na sala de reunião discutindo e de repente o cheiro não está agradável, isso atrapalha a negociação. É importante trabalhar o cheiro também. Então, vai para uma reunião de negociação, leva uma essência bacana, bota no ambiente, acerta a temperatura direitinho, porque tem a questão tátil também do conforto térmico. São elementos que têm que ser levados em consideração num processo de ajuste mútuo. Ou seja, tudo que estiver relacionado com as sensações, que é o que é percebido pelos estímulos, tem que ser levado em consideração. Temperatura da sala, ruídos, né? O som, a forma com que se fala, a forma mais gentil possível, tentar adequar o ritmo da fala ao ritmo da outra parte,
tentar adequar o tom da fala ao tom da outra parte, a altura, a intensidade do volume, a intensidade do volume da outra parte, para não parecer que você está querendo ser melhor ou pior, ou se colocar numa posição inferior, enfim. E tudo, o cheiro, né, importantíssimo, né, o conforto físico, né, a satisfação de todas as necessidades fisiológicas. Não tem que ter uma água, tem que ter um cafezinho, tem que ter um alimento ali para, se a reunião for muito prolongada, de ajuste mútuo, né, se a rodada for muito prolongada. Então, todos esses aspectos que estão relacionados com os nossos sentidos têm que ser levados em consideração. E esse é o grande segredo da percepção. A gente tem que fazer com que a outra parte tenha a melhor percepção possível do que nós estamos querendo transmitir quando nós vimos com as nossas ideias e argumentos. Bem, a percepção, para vocês entenderem, eu estou trazendo um pouco mais de teoria aqui, mas a percepção são através dos sentidos. Então, a gente tem a percepção visual, que é a capacidade de ver e interpretar informações claras do espectro visual que chegam aos olhos, percepção auditiva, capacidade de receber e interpretar informações que chegam aos ouvidos pelas ondas de frequência através do áudio do outro meio, do som, percepção somatosensitiva ou áptica, que é a capacidade de interpretar informações de temperatura e pressão ou vibração captadas na superfície da pele, percepção olfativa ou olfato, capacidade de interpretar informações de substâncias químicas dissolvidas no ar, que é o cheiro que eu falei, e a percepção gustativa, que é a capacidade de interpretar informações de substâncias químicas dissolvidas na saliva. Então, a percepção é isso, é a tradução consciente de um estímulo que vem de baixo para cima e uma interpretação de cima para baixo do que esse estímulo quer dizer. Aqui eu trago um pouco da teoria, que é a função, que é um dos objetivos desse curso, é trazer um pouco da teoria da psicologia para vocês também. Bem, aqui está um exemplo de como as nossas percepções são diferentes. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, essa foto, o que é que vocês estão vendo? Alguns vão ver o quê? Uma taça aqui. Outros vão ver um senhor fazendo uma serenata e uma senhora aqui, ó, ouvindo a serenata lá dentro desse castelo aqui, parece uma porta aqui, ó, estilo romano, né? Você pode ver uma senhora com uma cesto sobre a cabeça aqui, ouvindo o Senhor tocando aqui. Você pode ver dois velhinhos, né, se entreolhando aqui. Ou seja, aqui você pode ver uma garrafa, né, que pode ser uma garrafa de pinga, por exemplo, desse senhora que está com você. Enfim, existem inúmeras possibilidades e isso vai depender do quê? Da nossa percepção. Então, se você está num estado de humor alterado, você pode ter uma percepção diferente. Por exemplo, se você está no final de semana e está pensando apenas, né, aí é questão do contexto. Você está pensando no happy hour, onde você vai tomar uma boa cerveja com um hall de amigos e amigas, você vai ver uma taça, certamente. A gente é levado a isso, né, porque a gente está mentalizando aquilo. A gente está nesse contexto de quem está às vésperas de ir para um happy hour. E assim por diante. Então, tudo vai depender. Se você está num momento romântico da tua vida, certamente você vai ver um senhor aqui fazendo a serenata para uma senhora, enfim. Aqui é um outro exemplo, a mesma coisa, né? Várias coisas você pode ver aqui, né? Você pode ver o rosto do senhor, você pode ver um senhor velho com um cajado aqui na mão, aqui é o rosto dele, o senhor, aqui é um rosto grandão de um senhor olhando, aqui é um cachorro, né? Que pode estar aqui deitado, né? Aqui uma senhora com um bebê no colo, enfim, várias possibilidades. Aqui tem um outro rosto olhando lá para o lado direito, enfim. E aqui é o que eu uso normalmente nos cursos, né? Quando eu digo, imagina que eu tenha uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas com venda nos olhos ou deficientes visuais, né? E aí um elefante. E aí a cada um é dado um local no elefante para tocar. Então esse aqui vai tocar, né? Esqueci o nome disso aqui, mas meu Deus. Esse aqui vai tocar na tromba. Esse aqui vai tocar na orelha do elefante que mexe, né? Esse aqui vai tocar na barriga do elefante aqui, esse aqui vai tocar no pé do elefante, esse vai tocar no rabo. E aí as percepções de cada um são através dos estímulos que eles estão tendo. Esse aqui teve o estímulo de ver a orelha abanando, ele vai dizer, é um ventilador. Né? Esse aqui teve o estímulo de ver uma parede, é uma parede, de ver uma barriga dura ali, é uma parede. Esse de ver um rabo esse de ver a tromba é uma cobra, e assim sucessivamente. Né? Então, a percepção deriva de sensações diferentes que a gente tem sobre um todo.
E aí, qual a moral da história? Se essas 5 pessoas, se essas 6 pessoas aqui não se reunirem e cada uma contar o que viu, eles não vão conseguir, não vão conseguir construir a imagem holística de um elefante. Moral da história: quanto mais gente estiver olhando para um problema, melhor para a gente ter a visão do todo que representa esse problema. Então, sempre tratem de chamar o maior número de pessoas para discutir quando estão tentando resolver um problema. E com relação à outra parte, quando nós nos somamos à outra parte, muito possivelmente a gente vai encontrar uma leitura melhor, mais holística sobre o problema que a gente está tentando resolver. Bem, aqui é só para aula presencial, né? É um exercício de 30 minutos, mapeia as possíveis percepções de um inquilino, de um proprietário em um processo negocial de locação de um imóvel. Depois, cada grupo apresenta os resultados justificando-os, né? Isso aqui é um exercício que eu vou deixar para fazer presencial, porque ele é bem interessante, eu não vou perder essa oportunidade. Vamos adiante. Se nossas percepções são diferentes, como fazer o outro me compreender e estar disposto a escutar minhas ideias? Isso aqui é interessante, né? Já que são diferentes, por mais que eu tente melhorar, né, o meu ambiente de estímulos para que ele tenha melhores percepções, mas vão ser sempre diferentes, porque nós temos diferentes histórias, né? Diferentes identidades, diferentes crenças, valores, enfim. Aí entra o que a gente já discutiu na aula passada, a tal da teoria da mente, né? Que você tem aspectos tanto emocionais quanto cognitivos, né? O afetivo muito mais relacionado com pessoas de muita proximidade, que você experiencia a emoção do outro na socialização. E o cognitivo, que é onde atua mais a teoria da mente pragmática, assim, onde os estudos da teoria da mente direcionam mais para esse aspecto cognitivo, a gente já discutiu isso, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, uma capacidade cognitiva, de interpretação cognitiva de compreender o estado emocional do outro, né? Entender as emoções, entender o que é que o outro pode estar se passando. Entendendo, você vai estar sabendo melhor como lidar com ele. Então, entender os estados mentais não emocionais e entender os estados mentais e emocionais do outro é importantíssimo para que a gente consiga lidar melhor com ele. Então, a resposta para como, né, é, como fazer para o outro me compreender é eu próprio, comigo mesmo, passar e me esforçar para compreender cognitivamente o que é que ele pode estar sentindo. Ou seja, a resposta está sempre na gente, né? Esse é uma coisa muito falada pelo professor William Ury, né? O maior conflito que nós temos que enfrentar é o conflito que está dentro de nós mesmos, que é aquele conflito que a gente já falou sobre a rede de modo padrão e a rede de controle executivo. A gente precisa resolver ele, porque se a gente resolve ele, a gente vai melhorar a nossa metacognição e a gente vai melhorar a nossa capacidade de reflexão, de perceber melhor o outro, de escutar melhor o outro, compreender melhor o outro. Bem, aqui tem umas lições do Pond de Harvard, tá aí, vocês dão uma lida depois, tá? Tá na apresentação também, que eu vou colocar lá. Então depois vocês dão uma lidinha e vê aí que são dicas, né, interessantes para vocês seguirem, né? E agora é o seguinte, agora a gente tem esse vídeo aqui que tá no drive de vocês, vocês vão assistir, tá no drive na data de 29/11, que é a data dessa videoaula. Tem um vídeo lá onde eu apresento as emoções, que é o próximo tema aqui, tá? Que a gente vai entrar. Essa é a primeira sessão da videoaula. A próxima aula a gente vai entrar nas emoções. Então, assim que eu terminar, vocês podem ler ou antes, se quiserem ler antes, ou ler depois que eu terminar de apresentar a videoaula de emoções, para poder compreender melhor o que é que a gente fala quando a gente se refere a emoções. Então, por hora, essa é a primeira sessão da videoaula do dia 29. Vamos que vamos! Até a próxima videoaula, daqui a pouquinho.